Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o Bispo André. Bispa Jeane. Nós estamos aqui no segundo vídeo falando sobre Neemias, nós vamos falar sobre Neemias nesse segundo vídeo. E quero pedir a você que você possa inscrever-se no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar e possa passar esse vídeo para outras pessoas compartilhar, tá bom? Nessa noite nós vamos ler Neemias capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler 3 versículos para a nossa meditação. Ontem, querida, nós estivemos falando sobre Neemias, sobre o seu chamado, sobre a carta que o rei deu a ele, para ele poder ir reedificar os muros. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos da reconstrução, né, que foram aqueles que se oporam à reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Então ela vai estar fazendo uso da palavra de Deus nesse momento. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, irmãos, olha o que nós lemos agora. Lemos que quando Neemias ele se dispõe a trabalhar para reedificar os muros, e quando ele está trabalhando na reedificação dos muros que estão sendo em Jerusalém, a Bíblia diz que apareceu Tobias, apareceu Sambalate, o Gesem também apareceu. 3 homens apareceram para desmotivar, para entristecer o coração de Neemias e o coração do povo que estava trabalhando na reconstrução dos muros. Ontem nós falamos que os muros da Bíblia, nas cidades, biblicamente falando, representa proteção. Então representa a proteção da cidade. E falando sobre isso, nós entendemos que nos Salmos, o salmista diz que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo. Então, Deus é a nossa proteção. Os muros eram a proteção da cidade. Ou seja, quando os muros estavam no chão, o povo estava vulnerável ao ataque do inimigo, ao ataque do adversário. Mas Neemias, com as cartas do rei, ele resolveu reedificar os muros. Ninguém se colocou para reedificar os muros, para reconstruir os muros, mas foi só Neemias colocar no coração o desejo de reconstruir os muros que se levantou os inimigos. Ninguém queria fazer nada, mas quando Neemias resolveu fazer, se levantou os inimigos. E é assim, querida, assim que acontece. Ninguém quer fazer, ninguém quer reconstruir, ninguém quer levantar os muros que estão caídos, mas quando aparece alguém para fazer, se levanta as pessoas para tentar impedir do muro ser levantado. Então, o que nós vemos? Vemos que Neemias, ele se dispõe, o coração dele estava alegre para reconstruir os muros, porque para ele Jerusalém é a sua terra santa, a sua terra natal. Então ele queria que os muros estivessem de pé. A Bíblia diz que Neemias chorou quando soube que os muros estavam no chão, mas o coração de Neemias era: eu vou reconstruir os muros que estão caídos, eu vou reconstruir a proteção da cidade. Ele quis fazer isso, e quando ele quis edificar os muros, se levantou-se os inimigos para poder impedir Neemias de reconstruir os muros, bispo. É desse jeito. E sempre, como o bispo falou, sempre quando nós nos levantamos para construir, sempre vai aparecer os opositores. Sempre vai querer aparecer aquele que vai tentar barrar o teu desejo, o teu ânimo. Sempre vai se levantar alguém para tentar barrar aquilo que você quer construir.
Isso aí. Então Neemias, ele se dispõe. E a Bíblia diz que Neemias está trabalhando, as ferramentas na mão. Foi falar de ferramenta ontem. Neemias está com as ferramentas, está com os operários, com as pessoas trabalhando na reedificação dos muros, quando de repente chegam esses homens. Então, queridos, Neemias, ele se dispôs. Ele colocou no coração. Por quê? Porque ele via que a proteção da cidade estava no chão. Meu irmão, quando alguém coloca no coração o desejo de reedificar os muros que estão caídos, pode ter certeza de uma coisa: as pessoas ou alguns vão se levantar contra. Quando você quer fazer com que os que estão caídos fiquem de pé, tem pessoas que vão se levantar para tentar impedir. A Bíblia diz que Neemias está com as suas ferramentas, está com as pessoas lhe ajudando, mas se levanta o Tobias, o Gesem, e esses homens, o Sambalate, eles tentam impedir. Como? Lançando palavras negativas, desprezando Neemias e os judeus, dizendo: isso não vai conseguir, isso não vai dar certo, eles não vão conseguir, isso aí é impossível, isso aí não vai funcionar, isso é coisa de judeu, isso é coisa desses homens. Ou seja, eles lançaram, bispo, palavras para tentar desmotivar Neemias, mas Neemias não deu ouvido à voz daqueles homens. Ele continuou trabalhando. Por quê? Porque o foco de Neemias era reconstruir os muros que estavam caídos. E é assim que acontece quando a gente se dispõe a levantar os muros que estão caídos. Vai se levantar os inimigos, vai se levantar os opositores, aqueles que não querem ver a obra andar, aqueles que não querem ver a obra de pé, aqueles que não querem ver a obra progredir, mas não sabe eles que aquele que mandou Neemias reconstruir os muros é o dono da obra. A obra de Deus não para. Pode se levantar quem quiser se levantar, pode ficar de pé contra quem quiser ficar, mas a obra de Deus, bispa, ela não tem marcha ré. Na história bíblica, na história secular, nós vemos tantas pessoas se levantando contra o povo de Deus, tentando impedir a obra de Deus, tentando atrapalhar a reedificação dos muros, mas nunca tiveram êxito. Não, de maneira alguma. Sabe por quê? Porque o dono da obra se chama o Senhor Jesus. Ele é o dono da obra, mas todas as vezes que alguém se coloca para levantar a obra de Deus ou trabalhar na obra, vai levantar os inimigos. Existem inimigos que se opõem contra aquele que quer trabalhar na obra de Deus, né? E um dos inimigos que nós podemos até classificar ele aqui é a incredulidade. É o inimigo que tem se levantado, é o inimigo da incredulidade. Quantas pessoas são incrédulas, não acredita que um muro que está caído pode ficar de pé novamente, né, bispo? Tem pessoas que são tão incrédulas que não acreditam que aquele que caiu um dia pode ficar de pé novamente, não é isso? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Neemias disposto a fazer isso. Sabe outro inimigo que a gente vê que às vezes tem tentado se colocar para impedir a obra de Deus? O medo. O medo tem sido um inimigo fatal na vida de alguns. Por quê? Porque o medo faz com que a pessoa não venha reedificar os muros, restaurar os muros, levantar os muros. O medo faz com que a pessoa fique parada, estagnado, que a pessoa não vá avante. Esse inimigo chamado medo tem causado na vida de muitos uma destruição, uma queda, mas em nome de Jesus Cristo, esses inimigos vão cair por terra, porque Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Deus, Ele te chamou para você reedificar os muros que estão caídos. Não vai ser
pandemia que vai te amedrontar e vai impedir de você reedificar os muros. Trabalha na obra, vai em frente, coloca a mão no arado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Quando uma mulher na Bíblia olhou para trás, ela transformou-se numa estátua de sal, ou seja, ela ficou estagnada, ela ficou a Deus, e a mulher ela ficou paralisada, ficou estática. Por quê? Porque ela quis olhar para trás. Então, quando a gente está na obra de Deus, a gente não pode olhar para trás, querido. Neemias não deu ouvido à voz dos seus inimigos. Não, ele continuou fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque tinha um chamado de Deus. Não pare diante das vozes que estão falando para você tentar parar, para te tentar fazer parar na obra de Deus. Não pare, vai adiante. Ei, sabe o que aconteceu? Neemias encerrou os muros, a reconstrução, dentro de 52 dias. Coisas que durariam anos, ele fez em 52 dias. Sabe por quê? Porque quando a gente está na obra de Deus, disposto, nós estamos entregues à obra de Deus, coisas que durariam anos, Deus faz com que dure meses. Coisas que durariam meses, Deus faz com que dure dias. Ou seja, aquilo que aquilo que você está fazendo, que você acha que vai durar muitos anos, se você crê, isso pode durar meses, dias, em nome de Jesus Cristo. Então, seja o Neemias, não deixe as vozes de Sambalate, de Tobias e de Gesem te desmotivar, de te entristecer. Eles disseram, uma raposa vai derrubar depois que vocês fizerem, mas não aconteceu, meu irmão, porque quem sabe o que está fazendo na obra de Deus, ele entende que quem lhe enviou foi o Deus Todo-Poderoso. Então, não desista, continue fazendo a obra de Deus, porque eu creio que Deus vai lhe usar muito nesse tempo. Deus será glorificado, vidas estão caídas, vidas estão no chão, e Deus quer te usar para que esses muros se levantem, para que esses homens se ponham de pé, para que os caídos eles possam novamente ficar firme em nome de Jesus. Seja Neemias nessa época, nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe sua vida e que Deus faça você um guerreiro, uma guerreira na obra de Deus, e você não pode desistir de reconstruir o que está caído em nome de Jesus. Não é isso, bispa? É dessa forma. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir a voz que vai te direcionar a reerguer, a reconstruir aquilo que está derrubado, que está caído, porque Deus, quando libera uma palavra na nossa vida, é para edificação, é para construção, e eu creio que após você assistir esses vídeos que tem falado o teu coração, você vai pegar as tuas ferramentas e vai trabalhar na obra do Senhor, ainda que comece por você, pela sua casa, pela sua estrutura, pelos seus muros, mas a voz que você precisa ouvir é a voz de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É como o bispo falou, possa ser que coisas que você está esperando há tempos acontecer, quando você se levantar para usar suas ferramentas, o Senhor Deus vai ordenar os anjos a teu respeito, e o Senhor vai te ajudar a reerguer dentro de pouco tempo aquilo que você está esperando há meses, há anos talvez. Então que o Senhor Deus possa tocar o teu coração com esta palavra e se fortalecer, te reerguer, e os muros que estão caídos na tua vida possam ser estruturados, levantados e erguidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações, tá bom? Nós vamos procurar sempre estar aqui trazendo um vídeo para alimentar a tua alma, alimentar a tua vida, para que você possa estar de pé todas as vezes servindo e adorando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que haja um tempo de paz, de prosperidade, de muita saúde para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.